E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Ian, aqui do canal Química Todo Dia, e esse é o nosso vídeo 2 sobre o estudo das soluções. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o coeficiente de solubilidade e se uma dissolução é endotérmica e exotérmica. Então cola comigo que tem muita coisa pra gente aprender. Então pessoal, essa é a nossa parte 2 da nossa videoaula sobre soluções. Sejam bem-vindos ao canal Química Todo Dia. E bom, se você não viu a parte 1 da nossa videoaula, eu aconselho que vejam, tá aqui no link da descrição, é rapidinho, é uma introdução a respeito de soluções, o que é, quais as propriedades, quais as características, classificação. E essa parte 2, onde a gente começa a falar sobre o coeficiente de solubilidade e se é de solução endotérmica, isotérmica, alguns mecanismos e algumas regrinhas. Bom, na terceira parte do nosso vídeo, da nossa videoaula, no terceiro vídeo, a gente vai calcular, aprender a fazer o cálculo de concentrações. Massa por volume, massa por massa, grama por litro, mol por litro, todos aqueles tipos de concentração. No final do primeiro vídeo, eu tinha dito que uma solução pode ser classificada como diluída ou concentrada, e isso depende da quantidade de soluto que vai estar dissolvido no meu solvente. Se eu tenho muito soluto, a minha solução está concentrada. Se eu tenho pouco soluto, eu digo que a minha solução está diluída. Acontece que o conceito de diluído e concentrado é muito relativo. Por exemplo, uma pessoa pode considerar que um café está forte e outra pessoa pode considerar que o café está fraco, sendo a quantidade de café que foi colocado para as duas pessoas a mesma. Mas um pode dizer, o café está forte, o café está concentrado. O outro pode dizer, não, o café está fraco, o café está diluído. Então é muito relativo. Com base nisso, os químicos e cientistas criaram um método para que as soluções possam ser classificadas como concentrada, diluída, pouco solvente, pouco soluto, muito soluto, com base em parâmetros, e fica uma coisa mais legal de ser discutida. Eles criaram o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ele expressa a relação soluto-solvente, ou seja, o tanto de soluto que eu vou ter em relação ao meu solvente, e a partir do coeficiente de solubilidade eu vou classificar a minha solução como saturada, insaturada ou supersaturada. Qual que é a definição de coeficiente de solubilidade? Aquela definição bonitinha que a gente anota no caderno. É a seguinte, coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que uma quantidade padrão de solvente consegue dissolver a uma dada temperatura. Ou seja, o coeficiente de solubilidade ele depende da quantidade de soluto que vai ser dissolvido em um solvente a uma determinada temperatura. O que quer dizer? Explicando em outras palavras para quem não entendeu. O coeficiente de solubilidade ele mede o tanto que um solvente, por exemplo, o tanto que a água a uma certa temperatura consegue dissolver é o tanto que o solvente vai dissolver daquele soluto. Isso que mede o coeficiente de solubilidade. Por exemplo, tem-se aqui a notação de um coeficiente de solubilidade, no caso o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água. Na maioria das vezes, em 99,99% dos casos dos exercícios, o coeficiente de solubilidade ele vai ser medido para a água, ou seja, o tanto que uma quantidade padrão de água, que normalmente é 100 gramas, a uma determinada temperatura vai dissolver daquele soluto. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, que 39,8 gramas de cloreto de sódio dissolve em 100 gramas de água em uma temperatura de 100 graus Celsius. Ou seja, quando a água está em uma temperatura de 100 graus Celsius, ela consegue dissolver uma quantidade de 39,8 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, esse é o máximo que ela vai conseguir dissolver. O coeficiente de solubilidade ele é analisado por meio de um gráfico, que é o gráfico que é chamado de gráfico de solubilidade, onde a gente vai ter a curva de solubilidade. Nesse gráfico, o eixo X ele me dá os valores de temperatura do meu solvente. Como na maioria dos casos o solvente é água, então aqui eu tenho a temperatura da água em graus Celsius. E no eixo Y
eu vou ter a quantidade do soluto que vai ser dissolvido em uma quantidade padrão do meu solvente. Como a quantidade padrão normalmente é 100 gramas de água, ou seja, tanto do soluto que vai ser dissolvido em 100 gramas de água. E a curva vai me dar qual seria a minha solubilidade. Por exemplo, se eu tenho 100 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius, o máximo de cloreto de sódio que eu consigo dissolver é um pouco próximo de 35 gramas de cloreto de sódio. Se eu tenho a água em 30 graus Celsius, o máximo que eu consigo dissolver de cloreto de sódio é um pouco próximo de 40 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, o gráfico ele me diz quanto de cloreto de sódio eu vou conseguir dissolver em 100 gramas de água a uma dada temperatura. Essa é a ideia. Então, toda vez que tiver um gráfico de coeficiente de solubilidade, é fácil de olhar. É só você olhar a temperatura da água que está sendo dita e quanto do soluto que vai ser dissolvido naquela temperatura. É claro que esse gráfico aqui está fora de escala, alguns valores não podem estar muito corretos, mas é apenas para dar um exemplo de quando tem um exercício, uma prova, um vestibular, alguma coisa do tipo, no Enem, saber identificar, saber interpretar um gráfico de solubilidade. Aqui é a curva de solubilidade e ela que vai nos indicar o que está acontecendo. A gente percebe o seguinte, que a curva ela divide o gráfico em duas regiões, uma região A e uma região B. E a curva está crescente. Então anote essas duas informações. A curva divide o gráfico em região A e região B. E o gráfico ele é crescente. Tá? São duas informações. Essas informações a gente vai discutir um pouco na frente no decorrer dessa nossa videoaula. O coeficiente de solubilidade vai determinar se uma solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Como assim? Para que uma solução seja considerada como insaturada, a quantidade do meu soluto é menor que o meu coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, a gente sabe que a 100 graus Celsius, 100 gramas de água dissolve 39 gramas de cloreto de sódio. Significa que se eu colocar uma quantidade menor que 39 gramas, que é uma quantidade menor que o meu coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução insaturada. Então, na solução insaturada, a quantidade do soluto é menor que o máximo que o meu solvente conseguiria dissolver. Significa que eu não posso colocar mais e o meu solvente dissolve. Na solução saturada, ela já está saturada, ela já está cheia, não cabe mais ninguém ali, porque a quantidade do soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, tanto de soluto que eu coloquei naquela solução é o máximo que o meu solvente conseguiria dissolver. Mais do que isso, ele não vai conseguir dissolver. Ou seja, ele saturou, está cheio já de gente ali, então ele não vai conseguir dissolver mais. Já na solução supersaturada é quando a minha quantidade de soluto é maior que o coeficiente de solubilidade, ou seja, o meu solvente está dissolvendo mais do que ele consegue dissolver, está fazendo uma forcinha ali para dissolver mais do que ele consegue, e a gente vai entender como que ocorre, como que se tem uma solução supersaturada, mas é isso aqui. Insaturada, quantidade de soluto é menor que o coeficiente, saturada é igual e supersaturada é maior. Então, de forma bem rápida, eu vou te explicar essa coisa de solução saturada, insaturada e supersaturada. Eu tenho aqui 3 beckers, cada becker tem 100 gramas de água a 100 graus Celsius. Então aqui tem 100 gramas de água a 100 graus Celsius, aqui e aqui. Eu sei que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 39 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 100 graus Celsius. Como nos beckers eu tenho 100 gramas de água a 100 graus Celsius, cada becker desse aqui, o máximo que ele vai conseguir dissolver é 39 gramas de cloreto de sódio. Beleza? No primeiro becker, eu vou colocar 15 gramas de cloreto de sódio. Vou colocar 15 gramas de cloreto de sódio. Como eu coloquei uma quantidade que é menor ao coeficiente de solubilidade, eu digo que essa solução aqui, ela é uma solução insaturada.
Porque a quantidade de soluto que foi colocado é menor que o máximo que o meu solvente consegue dissolver. Se eu colocar mais um pouquinho aqui, o meu solvente não vai conseguir dissolver. Nesse segundo becker, eu vou colocar 39 gramas de cloreto de sódio, ou seja, exatamente o máximo que o meu solvente consegue dissolver. Portanto, se tanto que eu coloquei é igual ao coeficiente de solubilidade, essa minha solução é uma solução saturada, ou seja, ela já está cheia, ela não aguenta mais ninguém ali. E nesse último becker eu vou colocar uma quantidade que é superior ao coeficiente de solubilidade. Vou colocar 40 gramas. Bom, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o meu solvente não vai dissolver tudo, afinal o máximo que ele consegue dissolver é 39. Ele vai dissolver os 39, mas o restante que não for dissolvido, como ele dissolve 39 e eu coloquei 40, 1 grama de cloreto de sódio não vai ser dissolvido. Esse 1 grama que não foi dissolvido vai se depositar no fundo do recipiente, vai decantar, vai sedimentar, vai depositar no fundo. Quando isso acontece, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo, ou seja, uma solução saturada com precipitado. Então, toda vez que disser que aquela solução é uma solução saturada com corpo de fundo, significa que eu coloquei mais do que o meu solvente consegue dissolver, ou seja, eu coloquei uma quantidade maior que o coeficiente de solubilidade. Bom, e onde é que entra a solução supersaturada agora? Aquele becker que eu coloquei uma quantidade a mais em relação ao coeficiente de solubilidade, que eu coloquei 40 gramas, sendo que o máximo que a água a 100 graus consegue dissolver é 39, depositou 1 grama aqui no fundo. Afinal, a água dissolveu os 39, mais 1 grama que estava em excesso depositou no fundo. Eu quero dissolver esse 1 grama que não foi dissolvido. O que eu vou promover? Eu vou promover nesse becker aqui um aquecimento. Por quê? Porque se eu aquecer, quando eu aqueço a solução, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água aumenta. Então, quanto maior for a temperatura da solução, mais eu consigo dissolver de cloreto de sódio na água. Pois muito bem, a água estava a 100 graus, eu promovi um aquecimento até que ela chegasse a 120 graus. Como eu sei que o coeficiente de solubilidade de 120 graus é maior que o coeficiente de solubilidade a 100 graus, essa quantidade de cloreto de sódio de 40 gramas foi dissolvida, portanto, eu tenho novamente uma solução. Só que o que vai acontecer depois? Para que isso aqui continue desse jeito, eu tenho que manter essa temperatura constante. Caso essa temperatura não fique constante, caso eu deixo ela em cima de uma mesa, de uma bancada, ou seja, não deixe essa temperatura 120, o que vai acontecer é que minha solução vai resfriar. E quando essa solução resfriar, eu vou ter a solução supersaturada e eu vou explicar o porquê disso. Depois que eu aqueci, se eu não manter aquela temperatura, como eu disse, a minha solução vai resfriar. Então, aqueles 100 gramas de água a 120 graus Celsius, nos quais estavam dissolvidos 40 gramas de cloreto de sódio, vai resfriar. Quando ocorre esse resfriamento, vamos supor que ela resfriou e voltou à temperatura de 100 graus Celsius. Aí eu te pergunto, bom, voltou à temperatura de 100 graus Celsius, mas eu não tinha 40 gramas? E a 100 graus Celsius, o máximo que a água consegue absorver não é 39? Então cadê o corpo de fundo que deveria ser formado? Pois é, aí é que está. É aqui que entra a solução supersaturada. Inicialmente, quando a gente coloca uma quantidade que é superior àquela do coeficiente de solubilidade, o que vai acontecer é que o solvente vai dissolver o máximo que ele consegue e o que não for dissolvido vai depositar no fundo. Porém, se houve um aquecimento daquela solução e depois um resfriamento, ou se aquela solução inicialmente que eu fiz, inicialmente era ela uma solução insaturada, por exemplo, eu deixei ela resfriar e diminuir o meu coeficiente de solubilidade,
Todas essas situações podem causar uma solução supersaturada, que é quando o meu solvente está conseguindo dissolver mais do que ele pode. Portanto, a 100 graus Celsius, a água está conseguindo dissolver os 40 gramas de cloreto de sódio que eu havia colocado. Porém, isso aqui não é um equilíbrio, não é um estado de equilíbrio. É o que a gente chama de estado metaestável. O significado de metaestável é que ele perde o seu equilíbrio com pequenas perturbações. Então isso aqui é um metaestável. Se isso aqui sofrer pequenas perturbações, o 1 grama de cloreto de sódio que está sendo dissolvido aqui, mas que não deveria estar sendo, vai se depositar. Por exemplo, se eu pegar o becker, se eu balançar, se eu agitar, se eu colocar mais cloreto de sódio, aquele 1 grama que até então estava dissolvido, ele vai se depositar, porque esse sistema que estava no estado metaestável, uma solução supersaturada, é termodinamicamente desfavorável. Então isso aqui não é uma coisa natural, não é uma coisa favorável. Portanto, vai depositar aquele 1 grama que estava em excesso. Isso é uma solução supersaturada. Visto que a gente já entendeu o que é uma solução saturada, supersaturada, dá para a gente resolver aquelas perguntas que eu tinha feito anteriormente. A primeira era as regiões A e B que formam o gráfico e o fato da curva ser crescente. Bom, essas regiões A e B que são formadas no gráfico é o seguinte: aqui eu tenho a minha curva de solubilidade e aqui é a minha quantidade de soluto que vai ser colocado para preparar aquela solução. Percebe que tudo o que está abaixo da curva de solubilidade significa que eu coloquei uma quantidade de soluto que é menor ao meu coeficiente de solubilidade. Se eu coloquei uma quantidade de soluto, toda essa região aqui é uma quantidade de soluto que está abaixo do meu coeficiente de solubilidade, significa que para essas temperaturas, todas as quantidades que estiverem abaixo da minha curva de solubilidade, que é a minha região B, é a minha região da solução insaturada, porque essas quantidades aqui estão abaixo do meu coeficiente de solubilidade. E essas quantidades aqui estão acima da minha curva de solubilidade, então estão acima do meu coeficiente de solubilidade. As quantidades que superam o meu coeficiente de solubilidade é onde eu posso formar uma solução supersaturada, aquela solução que não é estável, onde eu tenho uma quantidade de soluto maior que o meu solvente consegue dissolver. E as quantidades que estão exatamente em cima dos pontos que formam a curva de solubilidade, essas quantidades aqui são o máximo que o meu solvente consegue dissolver. Portanto, a minha curva de solubilidade vai me dar a possibilidade de fazer uma solução saturada. Essas são as regiões do gráfico do coeficiente de solubilidade. Portanto, se eu tenho esse ponto aqui, se eu pegar essa quantidade de soluto para essa temperatura, eu tenho uma solução insaturada. Se eu pegar essa quantidade de soluto para essa temperatura, eu tenho uma solução saturada. E se eu pegar essa quantidade de soluto para essa temperatura, eu tenho uma solução supersaturada. E de forma bem rápida aqui, eu falei que essa curva de solubilidade ela é crescente. Isso tem a ver com a termodinâmica das soluções. A gente tem que entender o seguinte: quando um soluto ele vai ser colocado num solvente, vai ter que existir as interações das moléculas do solvente com as moléculas do soluto. Para que essa solubilização ocorra, para que essa dissolução ocorra, essas interações soluto-solvente têm que ser estáveis. Como assim? Tem que ser mais cômodo, tanto para o soluto, tanto para o solvente, eles estarem juntos do que eles estarem separados. É tipo casamento. Para que um casamento dê certo, tem que ser... Aí agora eu virei conselheiro amoroso, né? Além de
Professor de Química, conselheiro amoroso. Para que um casamento dê certo, tem que ser mais cômodo para os noivos, para os pombinhos estarem juntos do que os dois separados. Nas soluções é a mesma coisa. Para que a solução ela seja favorável, elas ocorram naturalmente, a dissolução ocorra naturalmente, para que ela seja espontânea, tem que ser favorável, ou seja, tem que ser mais cômodo para o soluto e para o solvente estarem juntos do que separados. Quando isso ocorre, quando as interações soluto e solvente são favoráveis, as soluções elas ocorrem espontaneamente. E essas soluções que são estáveis, elas ocorrem liberando calor. Por quê? Porque elas vão ficar estáveis. O soluto e o solvente vão ficar estáveis juntos. Então, para que eles se estabilizem, eles necessitam liberar calor. Então, nesse caso, eu vou ter uma dissolução que é exotérmica, ou seja, uma dissolução que libera calor. Por exemplo, quando você coloca hidróxido de sódio em água, você dissolve hidróxido de sódio em água. Quando você coloca sua mão embaixo do becker, sua mão fica quente. Por quê? Porque é uma dissolução que libera calor. Portanto, o gráfico de uma dissolução exotérmica é um gráfico cuja curva é decrescente, ou seja, para que a minha solubilização aumente, para que a minha dissolução ocorra, tem que liberar calor. Logo, se eu aumento a temperatura da minha solução, olha o que acontece, eu diminuo a minha solubilidade. Então, nas dissoluções isotérmicas, cuja curva de solubilidade ela é decrescente, significa que para que eu aumente a minha solubilização, eu tenho que diminuir a minha temperatura. Porque se eu aumentar a minha temperatura, a minha solubilização ela diminui. Um exemplo disso é o sulfato de sódio. O sulfato de sódio é um sal que libera calor. Hidróxido de sódio é uma base que libera calor. E eu favoreço a dissolução dessa substância se eu diminuir a temperatura. Nas dissoluções endotérmicas, cuja curva de solubilidade é uma curva crescente, que é o caso, por exemplo, do cloreto de sódio, do nitrato de potássio, de outras substâncias, as interações soluto-solvente elas não são estáveis, ou seja, para eles é melhor que o soluto e o solvente fiquem separados do que juntos. Só que eles se juntam. E como que eles fazem para se juntar? Eles absorvem calor, porque o calor absorvido do ambiente fazem com que o soluto se dissocie, faz com que o soluto se dissolva naquele solvente. Mas isso só acontece porque eles absorvem calor do ambiente, porque não é uma dissolução favorável, não é uma dissolução espontânea. Nesses casos eu vou ter uma dissolução endotérmica, ok? Ou seja, eu favoreço a minha solubilização se eu aumentar a temperatura. Eu aumento o meu coeficiente de solubilidade se eu aumentar a minha temperatura. E para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho sobre a solubilidade dos gases nos líquidos e aquela regra do semelhante de que polar dissolve polar, polar dissolve apolar. A solubilidade dos gases nos líquidos, para explicar isso, é só você lembrar de uma coca geladinha, que ela vai trincando, que você toma, chega com gelo seu cérebro. Qual que é a ideia? Quanto mais gelada está a coca, com mais gás ela fica, não é verdade? Quanto mais fechada está a coca, quanto mais a gente fecha a coca, mais o gás fica ali dentro. Em contrapartida, se a coca esquentar, se a coca estiver quente, se a coca ficar aberta, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder o gás. Então, o que a gente tira dessa ideia? Que quanto menor a temperatura e quanto maior a pressão, mais o gás se solubiliza naquele líquido. Então, quanto maior a temperatura da coca, quanto mais geladinha ela tiver e quanto mais fechada ela tiver, maior vai ser o seu coeficiente de solubilidade, ou seja, mais o gás carbônico vai estar dissolvido naquela Coca-Cola, tá? Então, mais o gás vai estar dissolvido naquele líquido. Por que quando a gente pega uma coca quente e abre, sobe aquela espuma e às vezes até derrama? Por quê? Quanto menor a pressão, ou seja, quando a gente abre, a gente diminui a pressão. E se a coca está quente, significa que a temperatura está elevada. Então, quanto maior a temperatura e menor a pressão, menos o gás se dissolve. Por isso que ele se desprende com facilidade quando a gente abre a coca e a coca está quente. A solubilidade dos gases nos líquidos é um exemplo de dissolução exotérmica. É um exemplo de dissolução cuja curva de solubilidade ela é para baixo,
que eu falei anteriormente. Porque se eu aumento a temperatura, eu diminuo a minha solubilidade, tá? Se eu diminuo a temperatura, eu aumento a minha solubilidade. Então, solubilidade dos gases, é só lembrar de uma coca geladinha. E regra dos semelhantes, todo mundo sabe que polar dissolve polar, que apolar dissolve apolar. Então, o cloreto de sódio se dissolve na água, porque o cloreto de sódio é polar, a água é polar. Tetacloreto de carbono é uma substância apolar, por isso que ela dissolve vários hidrocarbonetos, por exemplo, que são apolares, né? Hidrocarbonetos se dissolvem em substâncias apolares. Só que essa regra de polar, dissolve polar, 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 só é regra porque tem exceção, né? Exceção, por exemplo, que existem algumas substâncias polares que não se dissolvem em água, por exemplo, sulfato de chumbo. Embora os sulfatos sejam solúveis, existem exceções. Tá? Embora nitratos sejam solúveis, existem exceções. Os gases, que são substâncias apolares, dissolvem na água, que é uma substância polar, essa é uma outra exceção. E na orgânica, os álcoois, que são aquelas substâncias orgânicas que têm o OH, que forma o grupo funcional álcool. Caso eu tenha um álcool que está ligado a uma cadeia carbônica de mais de 10 carbonos, esses álcoois não são solúveis em água, embora eles sejam polares. Essa foi a parte 2 do nosso vídeo. Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha esclarecido suas ideias. E no nosso vídeo 3, a gente vai aprender a fazer o cálculo das concentrações. Grama por litro, mol por litro, massa por massa, volume por volume, e tirar todo o mito, toda a dificuldade que existe nesse assunto. Espero que vocês tenham entendido. Deixe aquele like e eu te espero no vídeo 3. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Me siga nas minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Curta e se inscreva, pois assim você vai ficar por dentro de todas as nossas videoaulas. E principalmente, se eu te ajudei, compartilhe com seus amigos, pois assim eu posso ajudar muitas outras pessoas. Obrigado por ter assistido. Muito axé para todos nós e valeu!